e sociobiodiversidade da Amazônia. Abrimos essa etapa para a programação com o tema A Agricultura Familiar e a Bioeconomia na Amazônia. Este painel integra o eixo temático Organização da Produção e Cadeias Produtivas na Bioeconomia e nos convida também a refletir sobre os desafios contemporâneos e futuros das cadeias da bioeconomia, especialmente no contexto da agricultura familiar. Vamos discutir como a bioeconomia pode ser uma atividade estratégica para o desenvolvimento econômico das pequenas propriedades, promovendo sustentabilidade, geração de renda e fortalecimento das cadeias produtivas locais, a partir do uso sustentável dos territórios, de tecnologias acessíveis e da organização socioprodutiva. A mediação desse painel será conduzida por Dandi Tavares, que é economista, sustentabilista, acreano, formado pela Universidade Federal do Acre e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Dandi atua há mais de 20 anos na formulação de políticas públicas e privadas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É fundador da Amazoniar Consultoria, especialista em bioeconomia, REDD+, finanças verdes e soluções baseadas na natureza. Ele integra a rede ESA e foi o primeiro economista amazônico a participar do Lead Program da Fundação Rockefeller. Compõe esse painel como convidados Maria Lucimar Souza, diretora de Desenvolvimento Territorial do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Pará e mestre em Estados Latinos-Americanos, com concentração em Conservação Tropical e Desenvolvimento pela Universidade da Flórida. Acompanhando, teremos o professor Dr. Josimar Batista Ferreira, vice-reitor da Universidade Federal do Acre, UFAC, graduado em Engenharia Agronômica pela UFAC, com mestrado e doutorado em Agronomia na área de concentração em Fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras. Também teremos a participação do senhor José Rodrigues de Araújo, presidente da Cooperacre, liderança que tem atuado de forma decisiva no fortalecimento das cadeias produtivas, da sociobiodiversidade, da agricultura familiar e da organização econômica de cooperativas na Amazônia. E, por fim, também vai compor esse painel a senhora Patrícia Melo Yamamoto, é assessora-chefe da Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Atua há 22 anos junto aos povos e comunidades tradicionais no fortalecimento dos sistemas produtivos, da sociobiodiversidade e na formulação de políticas públicas voltadas para a bioeconomia desses povos. Então, convido o mediador e os painelistas presentes para que subam ao palco e possam iniciar o nosso debate. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e a gente vai ter essa oportunidade de estarmos aqui agora conversando na perspectiva do seminário, organizado, nos eixos temáticos diversos para se pensar a bioeconomia na Amazônia, especialmente no Acre. E esse painel é o painel de agricultura familiar e a bioeconomia na Amazônia. Ele faz parte do eixo temático Organização da Produção e Cadeias Produtivas na Bioeconomia. Então, interessante que nós temos aqui a possibilidade de termos um representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é o MDA, que é uma perspectiva de políticas públicas numa escala nacional, do governo federal. Temos a possibilidade também de ter a perspectiva de alguém que está na academia, que está relacionado ao ensino, à pesquisa, à extensão. E, por fim, a gente também tem a possibilidade de termos, dentre desses três especialistas, a perspectiva de uma organização não governamental, E, portanto, estamos falando de MDA, de UFAC, enquanto academia, e do IPAM, E a ideia é a gente realmente ver esse tema com muitas transversalidades que ele tem. A gente fala bioeconomia, a gente está falando sobre uma perspectiva de uso dos recursos naturais. Aqui é um seminário a qual os princípios da sustentabilidade, portanto, sustentabilidade ambiental,
prosperidade econômica e inclusão ou justiça social são fundamentais. Só que esses, digamos assim, aspectos também são atravessados por questões, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando também sobre mudanças climáticas, a gente está falando sobre perda de biodiversidade. E já que nós estamos na maior floresta tropical do mundo, da Amazônia, a gente não tem como desconsiderar esses aspectos. Nós teríamos um quarto painelista que, infelizmente, pelo que a gente tem conhecimento, ele não vai poder participar, que é o de Araújo, que é presidente de uma rede de cooperativas do Acre. Quem é do Acre conhece a Cooperacre, quem não é também, muitos conhecem, mas para quem não conhece, é uma rede de cooperativas que trabalha com sistemas de produção agroextrativista de base familiar, é composta por 12 cooperativas singulares, e a gente vai tentar aqui de alguma maneira trazer perspectivas. O professor Josimar, a gente sentado ali, ele falou, olha, você pode trazer. Eu não vou, obviamente, em nenhuma hipótese conseguir, né, substituir a fala potente e qualificada do presidente, e obviamente a legitimidade que ali tem, mas ele parece que infelizmente não vai conseguir participar, mas eu vou tentar, à medida do possível, mitigar essa ausência para que a gente coloque também a perspectiva dessa rede de cooperativas, porque aí a gente teria a quarta dimensão aqui, né? A gente encontra a quarta dimensão, além das três que estão, para que a gente possa fazer então um painel bastante qualificado do ponto de vista da amplitude das abordagens, mas também da profundidade dos temas. Então, eu iniciaria o nosso método aqui, a metodologia proposta é que a gente possa ter a oportunidade de escutar os nossos painelistas, e eu gostaria de então, inicialmente, convidar a Lucimar, né, a Maria Lucimar Souza, do IPAM, para trazer uma perspectiva. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lucimar Souza, eu sou diretora de desenvolvimento territorial do IPAM, sou paraense e estou muito grata de ter sido convidada para vir participar. É o primeiro evento assim, maior que eu participo no Acre. Recebi aí esse convite de falar um pouco sobre agricultura familiar e sociobioeconomia, nesse caso, e vou trazer um pouco da experiência do IPAM e dos nossos parceiros, tentando trabalhar com a agroindustrialização no estado do Pará. Bom, então eu sou do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é uma organização não governamental que esse ano fez 30 anos de fundação e que trabalha na Amazônia produzindo ciência de qualidade, tentando trabalhar com boas referências para o desenvolvimento sustentável. A gente nasceu na Amazônia, mas hoje a gente atua também no Cerrado brasileiro. Bom, a gente, quando começou-se a falar sobre bioeconomia, a gente começou um trabalho, professor, que era interno nosso, de tentar entender o que era que nós estávamos dizendo que era bioeconomia. E esse trabalho avançou, a gente tem feito algumas cooperações acadêmicas e também com as organizações que atuam nos setores ligados à bioeconomia, para tentar conceituar, pelo menos para a gente, o que a gente está chamando de bioeconomia, mas um esforço que a gente tem feito dentro do IPAM e com os parceiros com os quais nós estamos dialogando, é da gente não amarrar, escrever em pedra o que é bioeconomia, mas temos feito um esforço muito mais de falar o que seriam princípios que norteariam uma ação que a gente pudesse enquadrar como bioeconomia. Então, tratamos da questão do desmatamento, dos saberes tradicionais, da divisão justa dos proventos e dos rendimentos ligados à bioeconomia. Então, a gente tem feito uma discussão nesse sentido. O outro trabalho que a minha colega Rafaela vai apresentar mais tarde é um trabalho que a gente tem feito de identificar indústrias na Amazônia ligadas à bioeconomia, tentando favorecer aí um ambiente de conexões e de fomento às políticas para atração de investimentos. E, por fim, um
trabalho que é mais ligado à diretoria que eu fico responsável hoje, que é de contribuir com as práticas mesmo, com experiências práticas de bioeconomia. Mas aqui tinha uma pergunta, que um dos esforços que a gente tem feito, muito significativo, nesse terceiro componente, que é de experiências locais de promoção de bioeconomia, é a agroindustrialização. E aí a gente se pergunta, mas por que a gente está contribuindo com os produtores para agroindustrializar? Então, o esforço de melhorar a renda a partir da verticalização da produção, um esforço de aproveitar o que tem de diversidade produtiva dentro das unidades de agricultura familiar e uma coisa muito importante que é melhorar as práticas de processamento do meio rural. Então eu trouxe essa foto, que ela é uma foto de experiências do Pará, que a gente trabalhou, que você está vendo aqui, né, a produção de farinha. Aqui é uma fábrica de polpa de frutas, ali outra de farinha, ali é um processo de fermentação de farinha feito no quintal e aqui também. Então, a gente tem trabalhado, feito um esforço grande de sair dessa condição para uma condição que não é uma super agroindústria, vocês vão ver as fotos agora, mas é de melhorar um pouco esse processo aqui. Então, lá eram as fotos do antes, vamos dizer assim, né? E aqui é um pouco do esforço que a gente tem feito de melhoria de infraestruturas, de criação de marca, de registros dos órgãos competentes, de melhoria de embalagem, né? É um pouco esse o esforço que a gente tem feito. Estamos trabalhando com essa agenda hoje no estado do Pará com aproximadamente 45 empreendimentos. E aí me mandaram aqui o pessoal da organização para eu fazer um esforço de produzir um pouco os desafios, né, do que a gente tem encontrado. Então, para você sair daquele modelo, desse modelo, dessas fotos aqui, essa aqui é uma bananica, uma coisa que eu encontrei bastante aqui no Acre, né, que é aquela banana verde frita. Então, para você sair de um modelo de agroindustrialização como esse ou como esse, e ir para um modelo um pouquinho melhor, de novo, não estou falando de grandes empreendimentos agroindustriais, a gente enfrenta o custo das obras civis. Porque seja o tamanho que for a pequena agroindústria, nós estamos falando de uma obra. De uma obra que muda de uma estrutura de madeira e de palha para uma estrutura geralmente de tijolo, de cimento, com um piso adequado para o processo de agroindustrialização, com tomadas adequadas para dar conta dos equipamentos, com a divisão dos espaços, né, de entrada do produto, de saída do produto beneficiado. Então esse é um desafio, é caro construir na Amazônia, é caro construir no estado do Pará, que é onde a gente tem mais feito esse esforço. Falta assessoramento técnico para a agenda de beneficiamento de produtos. Se falta assessoramento técnico para a produção e falta assistência técnica, a gente tem carência de assistência técnica, quando você vai para especificidades, como é o beneficiamento de produtos, aí esse leque ele aumenta um pouquinho. Um outro desafio é você, como um empreendedor familiar, chegar numa agência financiadora e conseguir acessar uma linha de crédito específica para a agroindustrialização. Isso é quase um tabu. Todos os nossos esforços com esses empreendimentos que eu citei são feitos com recursos de projetos que a gente tem, mais recursos do próprio empreendedor. A gente ainda não conseguiu emplacar nenhuma linha de crédito para fortalecer isso. A gente tem uma outra dificuldade, que dependendo do segmento que aquele grupo queira se especializar, as fábricas de equipamentos e as lojas que vendem esses equipamentos, elas não estão na Amazônia. Então a gente compra do Sudeste, do Brasil, equipamentos. Então isso faz com que o processo também seja um pouco mais difícil. No estado do Pará, a energia elétrica é um desafio para o processo de agroindustrialização, o custo da energia elétrica. Tem uma outra coisa que a gente tem vivido bastante, que vocês já devem ter tratado disso em algum momento, que é a gente tem tido mais facilidade de trabalhar com empreendimentos familiares. Então lá, a esposa, uma nora, um grupo ali, o pai, o filho e a filha que moram ali no entorno, do que com as associações cooperativas, pelo custo da ação coletiva. A ação coletiva, ela tem um custo, é mais processo decisório, é mais difícil, o processo de decisão de investimento é mais difícil. Então esse é um desafio também nessa agenda. A diversificação dos canais de comercialização. Então a gente trabalha muito esse conceito de tá vendendo para o PA, tá maravilhoso, tá dando tudo certo, mas tem um outro canal de comercialização. Se tiver uma mudança política que mudou o PA, teu negócio quebrou, porque tu não diversificou teus canais de comercialização. Então esse é um processo também, um desafio. A gente tem discutido um pouco essa questão das taxas, dos encargos para a agroindustrialização.
E um outro desafio que eu queria fechar esse quadro dos desafios aqui é a estruturação de selos municipais de inspeção e de selos estaduais de inspeção que atendam a demanda de agricultura familiar, que é diferente. Pode passar, por favor. Aí eu trago, especificamente no caso do estado do Pará, não só porque eu sou paraense, mas porque a gente atua bastante lá com essa agenda, que é uma decisão do governo federal, do governo do estado de 2011, de criar uma legislação específica para produtos artesanais. E do quanto isso tem ajudado a gente no trabalho com os empreendimentos a trazer regularidade para esses empreendimentos. Eu não sei se vocês perceberam, mas vários das fotos que eu mostrei que tem esse selinho bem aqui, ó. Isso aqui significa que essa polpa pode vender em qualquer lugar no estado do Pará e que ela está certificada pela Agência de Vigilância Sanitária do Estado do Pará, que é a Depará, que tem sido uma parceira fundamental para a gente nesse processo. Então, eu trouxe o número da lei, para quem quiser depois dar uma olhada. E essa lei foi regulamentada, teve um segundo decreto, mas esse é o que está vigente, que está válido, de 2015, que também está aí o número para quem quiser explorar depois. E a gente tem conseguido fazer uma parceria com a agência, com a Depará, que é no ato de pensar aquele empreendimento, a gente já leva a equipe técnica da Depará, que faz um processo que ele é primeiro de orientação. Ele é primeiro de fazer a pessoa entender que ela deixou de fazer um doce na cozinha da casa dela e passou a fazer um doce dentro do empreendimento agroindustrial. Então a gente tem conseguido trabalhar bem essa parceria com a Depará. Bom, bem rapidamente, eu trouxe aqui alguns números do que a Depará tem feito, né? Assim, está trabalhando em 104 municípios com empreendimentos regulamentados, mais de 278 empreendimentos regulamentados, mais de 400 produtos regulamentados. Eu vou trazer um caso só, eu trouxe dois, mas eu vou falar só desse porque esse é do meu coração. Então essa é uma empreendedora, Giovanna Antonelli, que trabalha com produção de cacau no município, que lançou uma marca de chocolate, que é o Cacau Xingu, onde vocês verem, por favor, comprem, é de excelente qualidade. Ela tem um chocolate com cumaru, que é uma tentação. É uma mulher empreendedora, né? Então traz aí essa questão da política de gênero. Ela mora no município de Brasil Novo. A gente tem apoiado ela com a melhoria da marca. Ela tinha uma marca que era um pouco menos visível, então a gente ajudou ela com isso, com levar ela para participar em eventos, em feiras, para comercializar. E nós apoiamos ela também com toda a documentação para que ela recebesse o primeiro selo de produção de chocolate artesanal do estado do Pará, que foi uma coisa que aconteceu esse ano, não me lembro agora o mês, e está aqui o número do selo dela. Ela está super feliz e nós também. Depois disso já saiu o segundo selo, que é uma outra empreendedora que a gente atua também, que é a Cacau Blumens. Esse aqui é um outro caso que eu vou só chamar a atenção, que é um caso de sucessão familiar. A gente começou a apoiar o empreendimento agroindustrial com o avô dele, e agora é um jovem que toma de conta e está conseguindo manter a família muito bem com esse empreendimento. Não vou citar, a gente não faz isso só, a gente faz isso com um monte de outras instituições, como o Sebrae, o Senar, a própria Depará, que eu já citei. E aí eu vou finalizar, eu prometo, esse é meu último slide, falando um pouco de um projeto que a gente está, é um dos motivos de eu estar aqui também no Acre, que é um projeto que a gente está trabalhando nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, que é o projeto Recuperação de Paisagens Degradadas, onde a gente tem não só um objetivo de trabalhar com a recuperação de áreas degradadas, uma meta de 200 hectares, estamos trabalhando com 200 famílias lá, eu estive lá agora, estou bem feliz, mas também tentando trazer um pouco dessa experiência, dessa contribuição que a gente possa dar para associações e cooperativas lá no município. Eu estive lá agora, conheci um casal que morava na área urbana, que trabalhava de funcionários de um empreendimento na cidade, que compraram uma terra, começaram a produzir café e lançaram essa marca, o Café Beija-Flor. Estou indo com a mala com 5 quilos desse café para casa, café delicioso, e que estão nesse movimento de não só produzir, mas também agroindustrializar. Acho que era isso, um pouco da nossa contribuição aí no debate do que a gente está chamando de sociobioeconomia, uma parte do que a gente está chamando de sociobioeconomia. Não tenho a pretensão aqui de trabalhar o tema completo, porque eu sei que é bem mais complexo do que isso. Obrigada. Muito obrigado pelas contribuições. A gente passa essa visão que você trouxe, ou seja, primeiro um olhar, uma preocupação, uma atenção que o IPAM tem em trabalhar, um olhar sobre a conceituação,
porque de fato é necessário para a gente, não é para definir, fechar o conceito, mas é para delimitar, né? Até onde esse conceito, o que entra nele, o que não entra porque é outra coisa, e outra coisa não quer dizer que é inferior, que não é importante, mas precisa ter esse mapeamento. E obviamente você trouxe aqui um ponto que é central no painel: quais são os desafios, quais são os gargalos. Acho que você passou bem, a gente pode depois aprofundar um pouco mais. E trouxe também o que é muito o espírito de uma organização não governamental, no sentido de que o IPAN sabe que ele não vai resolver todos os problemas, todas as comunidades, todos os casos, e é por isso que a gente está aqui também com a academia, com a pesquisa, com a educação, com a formação de quadros. De certo, mão de obra é um desafio também, e a gente está com quem está pensando e agindo com a política pública na perspectiva nacional e, por que não dizer aqui, regional, na Amazônia. Primeira coisa, agradecer o convite, né? Agradecer aqui os nossos professores. Os meus professores estão aqui nesse momento, com o professor André Alexandre, entre outros, e dizer que é muito gratificante, enquanto universidade, a gente pautar, né, essa ação da agricultura familiar, da bioeconomia, porque nós estamos na Amazônia, uma referência de universidade amazônica, né, uma referência que a gente tem há muitos projetos sendo executados. Hoje nós estamos aqui com laboratórios na área da bioeconomia, com extração de bioativos. Nós temos um grande potencial junto à nossa rede Bionorte. Vou dar só um spoiler aí, que é uma pesquisa de uma colega, que ela tem um bioativo que é uma rizobactéria, né, promotora de crescimento de planta, que promove, né, em produções de grãos, tanto milho quanto outros na agricultura, né, o crescimento, uma ampliação chegando a uma rentabilidade acima de 50% de um agente biológico do solo amazônico, do solo acriano, que está sendo uma patente, uma startup sendo incubada. Esse mesmo grupo tem uma outra bioativa através de fitopatógenos, biodegradores de plástico, coisa que a gente sabe é um grande contaminante, e através desse bioativo natural dos nossos solos, né, ela tem buscado aí uma redução, né, a literatura fala aí até 100 anos para a gente ter uma decomposição desse plástico. A gente consegue, a partir de 4, 5 anos, uma degradação até de 80% desse grande problema ambiental, ecológico, de contaminações, né, de aspecto geral. São exemplos de case dentro da universidade, de pesquisa. Nós temos buscado o grupo junto com o professor Almecina, um grupo junto com o professor Anselmo, na Bionorte, de tratar os bioativos da Amazônia. Nós temos grandes exemplos. Hoje nós estamos sendo cadastrados para certificação de sementes florestais, que é uma importante ação, principalmente para os nossos comunidades tradicionais, indígenas. Está aqui a professora Andréa, sabe desse projeto. É um projeto vinculado ao nosso Parque Zoobotânico, que é um projeto que a universidade hoje tem buscado parceiros. O Ministério do Meio Ambiente é um grande parceiro, financiador, porque nós precisamos entender que a universidade tem um papel importante a chegar nessas comunidades. A Lucimar traz aqui uma temática que eu iria abordar, mas eu acho que já foi muito bem colocada. A minha origem é a origem agrônomo, sou filho de um produtor rural. Mostrei aqui para a Patrícia até um vídeo, né, narrando a minha história, de onde eu venho, de que momento de fala eu estou aqui hoje, mas que é gratificante a gente ver, né, as nossas ocupações da nossa agricultura familiar. O estado do Acre, acho que todo mundo se não conhece, mas uma informação, 90% hoje nós somos pequenas propriedades. É formado por pequenas propriedades, por projetos de assentamento. Então, assim, e temos grandes dificuldades. Uma das perspectivas, eu acho que aí a Lucimar traz, que é a questão do IG. Quando eu vi aqui as casas de farinha, eu lembrei de Cruzeiro do Sul, né? Nós começamos junto com o SEBRAE, a Universidade Federal do Acre. Há 10 anos atrás, eu estava lá em Cruzeiro do Sul, nesse momento, como diretor do campus, trabalhando essa questão da produção da farinha. Hoje, o estado do Acre tem um IG, a farinha de Cruzeiro do Sul, né? É uma farinha reconhecida e de alta qualidade, com grandes parceiros. A Embrapa foi uma protagonista desse processo, como a gente tem o açaí de Feijó. Inclusive, ele é patenteado. A gente brinca que ao longo das nossas avenidas em Rio Branco, a gente tem lá açaí de Feijó. Às vezes nem é de Feijó,
mas causou uma marca referência. Então, assim, isso são bioativos da bioeconomia nossa, importantíssimo, né, para fixação, né, do ribeirinho, do extrativista, e gera renda. E o grande gargalo e desafio nessa temática hoje, né, como a Lucimar traz aqui, as agroindústrias e assistência rural. É preciso que a política pública, dos gestores públicos, seja a nível das prefeituras, seja a nível de estado, entenda que a gente precisa estar num processo de parceria com as instituições formadoras, seja o Instituto Federal, que hoje tem campus em vários municípios do nosso estado, ou a universidade, mas nós precisamos chegar à nossa comunidade com assistência rural, porque é este processo e essa transição de sair do artesanal, de uma cozinha do fundo de uma casa para um sistema agroindustrial, precisa ser trabalhado, precisa ser de algum modo entendido. O que esse case das nossas casas de farinha Cruzeiro do Sul é uma realidade. Muitas vezes, quando você constrói uma agroindústria, a casa dele é uma, desculpa o termo, às vezes uma casa muito ruim, e ele acaba migrando para morar dentro da agroindústria. Isso já aconteceu nesses processos. Porque primeiro a gente tem que investir, primeiro tem que dar uma qualidade de moradia digna para esse agricultor, para esse extrativista. E isso é um papel que a gente tem que casar uma política pública. Não adianta eu chegar para uma comunidade, montar uma estrutura de agroindústria, muitas vezes no quintal, no vizinho ali, você olha para a casa dele, que todo dia ele está dormindo lá, está caindo aos pedaços, não tem um banheiro, não tem nada. Então tem que também andar uma política pública quando a gente pensa nesse fortalecimento, né, da agroextrativista, da bioeconomia e desse agricultor familiar, que ele precisa, né, entender, e muitas vezes esse fluxo, né, acaba que a descontinuidade de algumas ações desses projetos. Isso é uma realidade que a política pública ela vem no primeiro momento, mas ela precisa ser trabalhada para a sua longevidade. E aí entra a parte de renda e comercialização. Né? Nós temos aqui a Cooperac, o Dante pode, já não vou alongar muito por causa do meu tempo. A Cooperac é um case de sucesso, é uma central de cooperativas, onde hoje nós temos exemplo para os nossos extrativistas que estão extraindo látex, né, nativo ou esses de plantios, uma agregação de renda a esse produtor familiar, a esse extrativista. Além de um processo que é transformador, como é o nosso projeto RECA, é um modelo agroflorestal muito próximo aqui que vem de Rondônia, e a Cooperac nasce a partir desses modelos, que é com relação às polpas de frutas nativas da Amazônia. E a Cooperac hoje está com o maior polo industrial, o Dante não sei se tem uns números, mas se fala assim, em torno de 50 milhões, onde vai ter uma indústria de polpa de frutas, né, para atender a cadeia produtiva. E aí tem uma grande importância da política pública. Como você fala, o PPA, nós tivemos recentemente um debate, e o PAA, desculpa, o debate que nós tivemos aqui, um grupo de produtores com maracujá, que basicamente era através da Cooperac o processamento, e esse grupo de produtores vendia no PA. Esse elo se rompeu por alguma questão de licitação da burocracia, esses produtores perderam para mais de 50 toneladas de polpa de fruta. Então, assim, a gente precisa entender, e é esse passo um papel também da universidade, dos nossos pesquisadores, da extensão rural, que não é só chegar e incentivar o plantio, mas tem que dar sustentabilidade e a comercialização. Por quê? Eu sou filho de um produtor. Quem é o produtor que não quer uma moto para ele se locomover, um carro? Porque ele precisa ter dignidade, ele precisa ter respeito naquele momento, naquela área que ele está vivenciando. Porque senão vai acontecer o que a gente tem vivenciado na Amazônia, que é o êxodo. Os filhos mais ou menos têm que buscar um estudo, vêm para a cidade, e acaba que esse agricultor familiar deixa de estar vinculado à agricultura familiar e entra outros processos, né, de antropização e ocupação desses espaços. Isso é uma realidade. Hoje nós temos aqui o café, o cacau. Encerro aqui, Dante, a minha fala. O café hoje é uma commodity, como você traz lá de Cruzeiro do Sul, e isso tem que ser incentivado. Hoje a gente tem aqui dentro da reserva Chico Mendes um café de altíssima qualidade, premiado nacionalmente e internacionalmente, produzido dentro da reserva Chico Mendes pelos nossos colegas. É um café fermentado, um café de excelência e qualidade. Inclusive, depois lhe passo o contato, porque é um café muito bom, né? A expansão hoje, o polo industrial de café em Manso Lima, não sei se você conheceu, a BDI está investindo lá para mais de 7 milhões, né? Pensando nesse processo
da agricultura familiar, do pequeno produtor, aquele que vai ter 1 ou 2 hectares de café, mas ele vai ter a oportunidade de industrializar e gerar renda, né, que é uma commodity importante para o desenvolvimento da agricultura familiar, e eu acredito muito. Ao tempo também o cacau. Hoje nós temos, como você falou em cacau, o Acre é exemplo de pesquisas. Nós, enquanto universidade, temos feito algumas ações com cacau nativo, acriano, ao longo dos rios Juruá, ao longo aqui do rio Purus, indo até Boca do Acre, e é uma commodity fundamental. A empresa multinacional Cardil, vou dar esse exemplo, ela estava andando, circulando ao longo dos rios, querendo comprar amêndoas de cacau nativo, porque eles têm muito interesse nesse chocolate, desse cacau nativo. E os nossos produtores precisam o quê? De pesquisa, precisam entender que se ele vender só a amêndoa, isso não vai agregar, ele precisa industrializar, ele precisa registrar uma marca, como o Xingu que você traz aqui, que essa marca possa valorizar e reconhecer. E um outro, por fim, para encerrar, a gente precisa ter a marca amazônica. E aí o governo federal, a gente precisa ter essa política. A Amazônia precisa ter a marca amazônica para que esses produtos, esse desafio que você traz, conversava aqui com uma colega, a grande dificuldade às vezes de um registro de um produto da origem da agricultura familiar para você acessar mercados. Porque muitas vezes a legislação do Ministério da Agricultura, os CIFs e esses outros não entendem esse processo, e a burocracia é tanta que esse produtor desiste, ou esse processo através de uma cooperativa, ou você tem que ter um grande movimento, né, de gerar como a Cooperac, que é já praticamente uma indústria voltada para o processo da industrialização, com expertise profissional, mas se você não tiver essa capacitação, isso se deixa ao longo do processo. Algumas cooperativas aqui, como eu vi, por exemplo, nós tínhamos uma ação de um grupo de produtores que produziam mini rapaduras para atender o PA da merenda escolar. 2, 3 anos foi um sucesso. A partir disso, houve uma descontinuidade da política pública e isso hoje virou um abandono. Nós temos um agricultor familiar em Acrelândia, que a gente, enquanto universidade, estão fomentando pesquisa. Ele produz o caldo de cana industrializado e ele está buscando o mercado, isso para dentro da merenda escolar, mas não consegue acessar. É um produto natural, um produto de uma industrialização e tem muita dificuldade de acessar. Então, assim, é preciso que os nossos governantes, e aqui representado num debate desse, tenham um olhar específico para a agricultura familiar. Ok, professor, muito obrigado. E pela generosidade também do conseguir ser profundo no tema e num tempo que está colaborando aqui com o nosso tempo. O nosso MC já disse que a gente vai ter um bônus aqui de 15 minutos, mas ainda assim nós precisamos concluir no máximo até 15h10. Passo a palavra para a gente escutar na perspectiva e de preferência, obviamente, as inovações, o que o Ministério, o MDA vem fazendo, mas também como essas iniciativas dialogam com esses pontos trazidos pela Lucimar e pelo professor Josimar. Mas eu queria só destacar aspectos aqui para a gente sublinhar algumas questões que o professor trouxe, sobretudo na perspectiva dos desafios da modelagem, digamos assim, da concepção e implementação de políticas públicas específicas que considerem, que contemplem as singularidades que a agricultura familiar tem, ou a produção familiar. Eu gosto sempre de lembrar que na Amazônia, como a gente tem uma Amazônia florestal e a gente tem uma Amazônia convertida, a florestal precisa ser conservada e a convertida precisa ser restaurada com sistemas de produção regenerativos. E essa integração, essa dança, que provavelmente essa sinergia que vai potencializar. Porque num sistema tradicional de manejo de produtos não madeireiros, de espécies nativas, a gente tem a possibilidade também de ter os sistemas do cultivo dessas espécies de uma maneira mais estruturada, planejada, portanto, com ganhos de produtividade, rentabilidade. Eu acho que isso está permeado na fala de vocês. E aí fica, e como é que a gente alcança isso? O caso que o professor citou da Cooperac é uma rede
rede de cooperativas que vem trabalhando com essa integração entre o extrativismo tradicional, que está dentro, sobretudo, dos territórios de unidade de conservação, as reservas extrativistas, as florestas públicas, etc., que também tem pequenas áreas convertidas e que podem ser integradas a um sistema de produção de produtos da bioeconomia, mas também os territórios da reforma agrária, que certamente a gente vai poder, aqui na fala do MDA, também escutar como que o MDA está olhando. Lembrando que o MDA hoje não se restringe exclusivamente a trabalhar com projeto de assentamento, eu acho que isso vale a gente sublinhar. O MDA hoje tem, inclusive, políticas para dentro de territórios de unidades de conservação para o extrativismo, e isso é um avanço fundamental da gente pensar, porque a gente percebe o quão isso é potente para se alcançar de fato um setor de bioeconomia robusto, potente, na escala que a Amazônia pode oferecer, e eu diria que a gente sabe que necessita. Então, vamos escutar aqui atentamente o nosso, a nossa representante, né, do MDA aqui, na pessoa da Patrícia. Olá, boa tarde, eu agradeço, né, e cumprimento a todos e a todas. Digo que é uma verdadeira felicidade de estar aqui, podendo estar contribuindo com esse debate, podendo estar com vocês, né, e poder estar de volta com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, porque pós-golpe, o MDA, como é conhecido, acabaram com o MDA, e só agora, no retorno do presidente Lula, é que nós retornamos, né? E como bem disse o Dante, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ele não é somente para assentados da reforma agrária. É, sim, para assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, todos os pequenos e médios agricultores, né, que se identificam com essa agricultura advinda do coletivo, seja da unidade familiar, seja do coletivo das suas comunidades, como é das comunidades quilombolas, seja do coletivo dos povos indígenas, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui representando a secretaria que eu trabalho, que é uma secretaria dentro do MDA, que trabalha especificamente políticas para povos e comunidades tradicionais. Então, assim, se eu focar muito, já até peço desculpa, se eu focar muito em povos e comunidades tradicionais, é porque, como diz meu secretário, essa é a minha cachaça há mais de 20 anos, né? É dessa água que eu bebo. Então, eu já peço desculpa aos demais participantes, mas o MDA é para todos esses que eu acabei de citar, né? Então, eu gosto muito de quebrar protocolos, então eu gostaria de começar pelos desafios, né? Que é a minha amiga aqui de painel, o Simar e o Josimar também trouxe a questão dos desafios mais para o final, né? Depois de uma ótima apresentação. Mas eu gostaria de trazer que o desafio, a gente já está trabalhando em vencer eles, inclusive com a formação desse painel, né? Porque eu acho assim que o grande desafio é a integração dos conhecimentos e das formas de fazer, né? Nós temos aqui a Lucimar, que representa a sociedade civil, que trabalha junto a toda essa sociobiodiversidade, porque as pessoas também fazem parte dessa sociobiodiversidade, né? A academia na pessoa do Josimar, né? E eu, muito gratificante, aqui na pessoa que representa as políticas públicas, né? A gestão governamental, e como que a gente se alinha, como que a gente se azeita, né? Para fazer essas coisas se materializar, né? Porque tudo isso que a gente tem falado aqui nesses 2 dias, e que acaba sendo até repetitivo, já é feito secularmente pelos povos e comunidades tradicionais, né? O Pianco, ontem na abertura, no painel pós-abertura, ele falou disso, falou assim, são conceitos,
São conceitos que foi criado pela academia branca hegemônica, me desculpe, meu amigo Josimar, mas são conceitos que foram criados para dar nome, né? Que é isso, o conceito é para dar nome. Mas os povos e comunidades tradicionais e as pessoas que trabalham dia a dia com a terra, com a floresta, já fazem isso circularmente, né? Então, como que a gente integra tanto essa forma de fazer como viver, né? Como que a gente integra o que é chamado de políticas públicas? Eu acho que uma forma já de estar se fazendo é um evento como esse, como o TCHAI, é um painel como esse que se junta, né, os vários braços e mentes para se fazer chegar a essa chamada sociobiodiversidade, né, que a gente já sabe como fazer, mas a gente precisa materializar em instrumentos, em mecanismos, né, em políticas públicas, a fim de que realmente a gente consiga protagonizar uma segurança alimentar, né, não só porque a Amazônia ela não é só um berço, ela é uma mesa. Né? Eu sempre digo isso, a Amazônia ela não é só um berço, ela é uma mesa farta e rica, né? Então, como que a gente faz para instrumentalizar, mecanizar e transformar tudo isso em políticas públicas para que a coisa seja real e substancial para a vida das pessoas, né? Para as pessoas que estão fazendo, para as pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, eu acho que o primeiro grande desafio e que a gente já está aqui, né, trabalhando nele para vencê-lo, é a integração desses vários conhecimentos, né, a gente sendo bem Paulo Freireana, né, Josimar, trazendo tanto o saber tradicional quanto o saber da academia, da ciência, porque eu acho que aí a gente consegue chegar em algum lugar. Aí a gente consegue ser grande. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com o Jefferson, que é o CG Etno da FUNAI, que está aqui com a gente também, falando assim, Gerson, ninguém faz nada grande sozinho, né? E eu, pessoalmente, não tenho essa vaidade de fazer nada grande sozinha, porque eu sei da minha capacidade, e eu sou muito gigante, não levem em consideração o tamanho. Então, mas nem por isso eu acho que eu consigo fazer nada grande sozinha, né? Apesar de ser gigante. Então, eu acho que o grande desafio é essa integração de conceitos, de formas de fazer, para a gente realmente conseguir materializar e gerar renda, soberania alimentar para esses povos, né? E, sobretudo, dar uma real visibilidade do que é a Amazônia, né? Que é essa mesa. Né, que é essa mesa que não deve ser somente explorada também como é circularmente, né? Então, voltando agora um pouquinho para o que a gente estava conversando, nós no retorno do MDA, a gente tem até um jargão, o MDA voltou, né? Então o MDA voltou. E no lançamento do nosso plano Safra da agricultura familiar, que é o nosso plano nacional, em que a gente reúne todas as políticas que a gente pode estar oferecendo para o povo brasileiro, né? No do ano passado, nós lançamos o programa Florestas Produtivas, né? Que é um programa que ele permite tanto a geração de renda, quanto a proteção dos territórios, né? E ele permite que essa geração de renda, essa produção alimentar de alimentos sustentáveis, vinculada ao extrativismo, né, aos povos que são coletores, que pegam da floresta os seus alimentos, elas sejam integradas e que a gente consiga também dar um valor naquilo, né? Porque nós vivemos num sistema em que todos precisam ter a sua renda, né? A gente não vive mais como os povos Camaiorá fala, de moitará, de troca. Infelizmente, a gente não vive mais disso. Então, a gente precisa se preocupar com essa questão da geração de renda, e aí a gente entra nesse conceito, no outro conceito do nosso
evento todo que é a bioeconomia, né? Então, a gente já tem criado programas, mecanismos, como é o programa Florestas Produtivas, na tentativa de se fazer, realizar essa bioeconomia, né? E para isso nós precisamos de todos, né? De todos, quem faz, quem pensa, né? E quem faz e quem pensa. Então, eu acho que a gente tem que reunir um pouco disso tudo. Nós temos o programa, o Florestas Produtivas, que quem quiser ter mais informação, mais conhecimento, ele foi criado pelo decreto 12067 de 2024, tá? Nós temos também, pós esse, eu estou indo pela ordem cronológica dos trabalhos, o programa Territórios da Floresta, que também, que além dessa coisa da produção, do extrativismo, o Territórios das Florestas, ele também traz, a gente fez esse programa junto com o MMA. Por quê? Porque também dentro dele, a gente pensa em dar concessão de uso aos povos e comunidades tradicionais que já estão em unidades de conservação, para que eles também tenham ali o território protegido para poder gerar renda, produzir, gerar renda e ter as suas garantias, né? Porque quando a gente fala de produção, de bioeconomia, de geração de renda, por exemplo, até para acessar um crédito, a gente precisa ter um território regularizado. Então, esse programa ele veio também para possibilitar isso, para a gente ter a regularização dos territórios e os povos e comunidades tradicionais também ter a salvaguarda, né, do seu coletivo e da sua comunidade. Já acabando também, foi falado muito sobre a questão de certificação. Nós do MDA, nós temos trabalhado junto ao MAPA a questão da gente ter a nossa própria certificação, Lucimar. Sabe, assim, trabalhar uma certificação que atenda às especificidades que a minha amiga Lucimar trouxe, né? Porque, assim, uma coisa é um CIF para uma agroindústria, né? Como a gente pensa uma agroindústria. Uma coisa é um CIF para uma agroindústria. Outra coisa é um CIF para uma microindústria, né? Então, a gente tem que pensar nessas especificidades, a gente tem que pensar em quem está fazendo, inclusive nessa regulamentação, né, para que possam estar acessando os mercados, sejam institucionais, como o PAA e PENAI, mas também outros mercados, né, e tenham também as suas garantias de que aquele produto ele é certificado, ele é regularizado, porque tudo isso faz parte também de políticas públicas, né, pensando nessa melhoria, inclusive, dos processos de industrialização e comercialização, né, que os meus amigos anteriores trouxeram aqui. Né? Para além disso, nós também temos linhas de crédito. Nós criamos, no primeiro Plano Safra, no primeiro ano dessa volta do governo Lula, nós criamos linhas de crédito específicas para indígenas e quilombolas, que é o Pronaf-A indígena, o Pronaf-A quilombola. E essas linhas de crédito, elas atendem às especificidades, inclusive jurídicas, dessas pessoas para acessarem esses créditos. Então, assim, não vai ser solicitada a mesma documentação que é solicitada ao assentado, por exemplo, né? O indígena, a formação dele do território é diferente. Então, assim, nós fizemos uma revolução, eu digo assim, sem nenhuma humildade, nós fizemos uma revolução para conseguir lançar esses 2 créditos específicos para indígenas e quilombolas. Para além disso, né, ele é um crédito pequeno, mas com juros totalmente fora do mercado, é 0,5% ao ano, são 3 anos de carência para começar a pagar, um rebote de 40% se você pagar direitinho. Então, assim, por isso que eu considero, sim, que é uma grande revolução para os indígenas e quilombolas, e a gente tem a pretensão também de estender aos demais povos e comunidades tradicionais.
Uma outra questão também que a gente tem trabalhado bastante, que a gente também já fez algumas ações, é na questão da visibilidade dessa produção, né? Porque, principalmente, os indígenas, existe um preconceito muito forte ainda no Brasil sobre indígena não produz, indígena é preguiçoso, para que o índio quer tanta terra, né? Então, é muito importante que a gente também dê essa visibilidade a essa produção. Pensando nisso, nós relançamos, na verdade, porque no pós-golpe os nossos selos também, né, tem toda uma estratégia em cima dessas narrativas criadas, então eles também destruíram os nossos selos e nós trouxemos eles de volta, que é o selo de certificação de origem étnica indígena e o selo de certificação de origem quilombola. Né? Então, assim, é um selo facilitado para esses povos, mas que atende às especificidades deles. É um selo que trabalha toda a comunidade junto para que o indígena obtenha o selo. E ele vem a fim de dar essa visibilidade nos produtos da prateleira, do Pão de Açúcar, como foi falado pelo Gessen mais cedo, né? Tem lá o café Suruí, porque vai ter o café Suruí, vai estar o selo Indígenas do Brasil no café Suruí. Né? Então, pensando em todas essas, né, essas demandas que a gente tem que estar debatendo, discutindo. Então, a gente tem trabalhado nessas questões e a gente conta muito com a contribuição de vocês, tanto para a melhoria dessas políticas, quanto para a construção de novas políticas, a partir da especificidade local, a partir da especificidade do bioma e a partir da especificidade também do povo, de como fazer e como viver. Por enquanto, nós temos tudo isso, porque eu considero que é tudo isso, mas a gente considera também que ainda tem muito a se fazer. Um pouco mais para frente, nós vamos estar lançando também o nosso Plano Safra 25-26, então eu digo que estejam atentos, que vão vir mais novidades para a agricultura familiar aí. Mais uma vez, obrigada. Tá bom. Muito obrigado, Patrícia. Com isso, a gente, então, encerra essa panorâmica da fala de cada um de vocês. Eu também fiz aqui as anotações, eu acho que 2 destaques rapidamente. Patrícia, você traz essa questão da Amazônia, feito uma metáfora aí como a mesa farta, né? O Brasil tem essa mesa farta, né? E a Amazônia, exatamente por conta da sua magnitude de diversidade, que é o que caracteriza a nossa floresta tropical, a gente também remete a uma frase muito lúcida e inspiradora, que o Chico Mendes dizia, em algumas das suas falas, que na floresta tem mais produto do que um supermercado. E tem gente que olha para a floresta e entende, na sua limitação, de que aquilo precisa sair da frente para efetivamente se produzir alguma coisa. Na floresta se produz muita coisa. Eu estou vendo aqui a lei de balançar a cabeça, porque ela está lá dentro da floresta e ela sabe muito bem, e a gente sabe através dos números. Seguramente o Ministério, nos levantamentos, né, junto com o IBGE, etc., sabe calcular. A pergunta é, por que a gente não dá visibilidade a essa produção? Volume, recursos movimentados, né, resultantes dessas cadeias produtivas. E eu estou falando isso para que a gente possa ver a perspectiva, obviamente, apesar do nosso tempo curto aqui, a 4ª dimensão que a gente teria aqui é a ONG, a academia e o ensino, as políticas públicas nesse guarda-chuva que o governo federal atua, mas a gente tem o nível subnacional, o Estado, temos municípios, e a gente viu que todos precisam trabalhar em sinergia, em integração, e tem uma dimensão que é fundamental quando a gente fala em economia,
Quem vai operar isso? A gente precisa, e é importante entender que sim, a produção familiar ela tem um nascimento ali no CPF, mas a gente precisa começar a pensar cada vez mais nos CNPJs que vão organizar essa produção e que vão se relacionar com o mercado, porque claro que é possível, né, a pessoa física ter uma inserção, mas normalmente isso, não por acaso que, né, o microempreendedor individual, o MEI ali, é a pessoa física, mas quando a gente fala em economia, em negócios, é fundamental somar CPFs e CNPJs. Tem uma coisa central que é a escala. Como é que a gente está falando da maior floresta tropical do mundo, que representa 61% do território brasileiro e tem 8% do PIB do país? Né? Aí não, mas tem, talvez, números do ponto de vista da mineração, do ponto de vista das atividades agropecuárias, em outro formato que não é na produção familiar, são volumes grandes. Mas cadê isso representar no PIB? Né? Então, eu acho que a gente, na questão da produção familiar, e eu falo produção de propósito, no sentido de que, para a gente sair dessa dicotomia de que a agricultura familiar, então, é só cultivo, é só plantio. E onde está o extrativismo? Aí a gente vai e invisibiliza. O extrativismo, no máximo, ele é olhado para quem está trabalhando projetos ambientais. Não, é economia. E é por isso que eu estou fazendo essa interação. Um empreendimento como a Rede Cooperacre, ele entrega questões centrais. De fato, a cooperativa ela sente os desafios que vocês trouxeram aqui. O crédito, o financiamento, a assistência técnica, eu não vou nem repetir isso, porque isso é da realidade. Mas, ainda assim, desde 2001, 24 anos atrás, resultante do sonho de coletivo de famílias, de pessoas, homens e mulheres, que lutaram para manter um sistema de produção compatível com a floresta em pé e nunca negaram a agricultura de base familiar, mas pensando o seguinte, mas nós precisamos ter escala, mas a gente precisa ser robusto para chegar no mercado. Por quê? Porque senão a gente fica entre a história do a luva é maior do que a mão é maior do que a luva, aí o mercado, aí eu quero, mas aí quando você vai conversar com o mercado, ele diz, mas eu quero um volume, aí você diz, não, mas eu só produzo 10% disso, 5% disso, então a gente nunca sai disso. E tem uma outra dimensão para a gente pensar. Vocês percebem que a gente está falando de uma rede de cooperativas, não é uma cooperativa somente. É uma rede de 12 cooperativas. Então, como é que eu vou somando a célula, que é a família, que se une num coletivo do seu território, no assentamento, numa reserva extrativista, numa floresta pública, e faz uma cooperativa, porque é importante a gente diferenciar o que é o papel de uma cooperativa enquanto agente de negócio. É um empreendimento coletivo, é uma empresa, uma cooperativa. Fins econômicos, mas não tem fins lucrativos. Por quê? Porque as sobras são distribuídas ou reinvestidas. E é isso que diferencia da empresa individual ou mesmo societária. Mas, para que a gente pense na entrega da escala do impacto econômico, não estamos falando de PIB, né? É social, porque nós estamos falando que nós estamos num país que tem os índices de desigualdade, socioeconômica enormes. Quando a gente vem para a Amazônia e para o Nordeste, são os menores IDHs. E uma escala compatível com o território. A gente está falando de 61% do território, com 8% do PIB e os menores IDHs. Então, a gente precisa mudar a escala nas 3 dimensões. As cooperativas e as redes de cooperativa, nós entendemos que tem o melhor modelo, os melhores mecanismos para que, na menor velocidade, e aí se a gente pensar em emergência climática e etc., e emergência social, etc., para entregar esses resultados de escala. Eu entendo que, de alguma maneira, veio permeado na fala de vocês, os gargalos do dia a dia, mas essa dimensão de como esses empreendimentos, visto na perspectiva de redes locais,
regionais e, do ponto de vista de bioma, elas são provavelmente um caminho central para que a gente possa imaginar que alguém que está lá em Porto Walter, no Juruá, se conecte com o mesmo, com um produtor, com uma cooperativa que está lá no Amapá produzindo também um óleo semelhante, ou produzindo maracujá lá na Amazônia mato-grossense ou de Rondônia, né? Então, se a gente pensa essas redes, a gente imagina, e hoje está aí a tecnologia permitindo essa possibilidade. Você aumenta a competitividade, você fortalece o posicionamento no mercado, né? E, principalmente, a gente sai daquela condenação que são muitas iniciativas, e como diz um amigo meu, e poucas acabativas. Quem não conhece aqui, pelo menos algumas dúzias de projetos, de iniciativas, ou até de empreendimentos que iniciaram e teve o voo de galinha, né? Não quer dizer que em outros setores não tenha isso também. A longevidade é um desafio, mas é importante a gente pensar que, quando se fala em bioeconomia, essas dimensões do ambiental, do social e do econômico, mas, sobretudo, da longevidade, da escala, né? Os aspectos que já foram trazidos aqui, quando o MMA traz a agricultura familiar inserida dentro do plano safra. Isso não é pouca coisa. Mas é menor do que o valor, mas por enquanto vai crescendo e ele vai se reposicionando. Cuidado, atenção com as especificidades. Eu quero já, para a gente ir concluindo, um aspecto muito importante. Eu gosto muito de alguns grupos que vêm falando e reforçando que nós não estamos falando de uma Amazônia, nós estamos falando de Amazônias. A Amazônia da região do Vale do Acre é muito diferente da Amazônia do Vale do Juruá, só num estado. Por sua vez, é diferente da Amazônia do sul do Amazonas, do entorno de Manaus, do Amapá, e o Pará nem se fala, né? E então a gente diz assim, o Pará é um planeta, o Amazonas é outro planeta. E a Amazônia, que a gente chama de uma coisa, na verdade é uma Via Láctea, é um universo muito amplo, muito diverso, e quem está incidindo nessas ações de bioeconomia, obrigatoriamente tem que considerar as especificidades. Eu acho que a gente, né, com isso, pode visualizar caminhos, de fato, da bioeconomia. Agora, dentro das especificidades, aonde a gente mapeia as similaridades para que, né, um catalisador possa, ou alguns possam ali dar essa identidade. Aí, a identificação geográfica, as certificações, como o professor trouxe, como você trouxe, Patrícia, para a gente, de fato, ir pensando.